Oi, oi, oi! Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, seja sobre sua casa aí, em nome de Jesus. Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre perdão. Esse é um assunto que muitos de nós não gostamos muito de falar quando se refere a liberar o perdão. Quando é para receber, aleluia, né? Justiça para mim. Mas quando é para o outro, juízo para o outro, que ele sofra suas consequências. E a gente tem que repensar isso aí direitinho à luz das escrituras. Bom, a partir disso, então, a gente tem que entender que o perdão não é apenas um sentimento. O perdão, ele é uma convicção, é um ato de obediência ao Senhor. Como alguém já disse aí, né? Amor sem sacrifício é mero sentimentalismo. E é verdade, né? Então, o nosso perdão, o ato de perdoar alguém, ele é mais um ato de fé do que um ato de sentimento. Até porque, olha só, Jeremias capítulo 17, versículo 9, fala assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então a Bíblia fala para nós, o Senhor fala para nós que o nosso coração ele é enganoso demais. Então não dá para depender de muito de sentimento para obedecer ao Senhor, para liberar perdão. Obviamente é o que a gente gostaria de ter todas as vezes que alguém nos feriu, a gente ter o sentimento ali, né, livre da mágoa. Mas nem sempre é assim, né? Então, por causa que eu não tenho sentimento, então eu não vou perdoar? Aí complica, né? A palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 23, versículo 19, assim, ó: ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Ou seja, nós é que devemos conduzir o nosso coração. Não é o nosso coração que deve nos conduzir pelo caminho que ele acha melhor. Porque o nosso coração é enganoso. Então as escrituras elas se encaixam. Em Jeremias vai falar que nosso coração é enganoso, e em Provérbios vai dizer que é para a gente guiar o nosso coração, não para que a gente seja guiado por ele. Porque se a gente for guiado por sentimento, vai dar ruim. Inclusive, a despeito da necessidade da autodisciplina, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, 27, ele diz assim: contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Ou seja, Paulo está falando, olha, o meu corpo ele vai ter que ser disciplinado para obedecer ao Senhor, porque eu não quero depois ser reprovado. Eu preguei certa coisa e fazer o contrário daquilo que eu declarei, né? As declarações de fé que eu fiz, o meu corpo não pode ir contra isso. Né? E não pode o corpo, não pode a alma, não pode nada. Né? A gente que declara a fé no Senhor Jesus Cristo, a gente tem que andar de acordo com aquilo que a gente prega, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: porque andamos por fé e não pelo que vemos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, vai falar que o justo viverá pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então preste atenção comigo, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. E o que é fé? Fé é uma convicção, é uma certeza. Né? E o justo ele vive por essa convicção, por essa certeza. Ou seja, o justo não vive pelo que sente. O justo vive pelo que sabe. O justo vive pelo que sabe. A fé não é um sentimento. A fé é uma certeza. É uma convicção. A gente vive pelo que a gente sabe. Né? Então, o perdão, ele é um ato de fé. Ele precisa ser liberado por fé e não por sentimento. Porque nessa de, eu não sinto que eu tenho que perdoar ele, eu estou muito magoado ainda, eu estou muito magoado ainda. Nessa de ficar esperando sentir para liberar perdão, você acaba virando refém e escravo da mágoa durante tantos e tantos anos. Não é à toa que a gente vê que tem mágoa que apodrece os ossos, que vira doença de pele, que vira doença, chega a ter, já ouvi casos de câncer, né, que pessoas que depois que foram que liberaram ali perdão, né, foram curados de doenças gravíssimas. Então, assim, a gente sabe que a falta de perdão, ela aprisiona não é aquele que feriu apenas, mas aprisiona aquele que não quer liberar o perdão, aquele que está magoado. Então, a gente não pode ficar esperando sentir para liberar perdão. Eu sei que existem níveis de perdão. Eu sei que existem coisas que são realmente, assim, bem difíceis, extremamente difíceis de perdoar. Mas Jesus não falou assim, perdoa só quando for leve. Não, ele falou, olha, é perdão, vocês têm que perdoar todo mundo, porque eu perdoei vocês de uma dívida muito maior, uma dívida eterna, eu perdoei vocês. Quem são vocês para não perdoar uns aos outros? E a gente quer, então, viver o ato de perdoar pelo sentimento? Não tem como. Esse é um ato de fé, né? Então,
Nós sabemos e concordamos muito com o perdão. Nós cristãos sabemos e concordamos com isso. Até porque nós fomos salvos por ele. Somos salvos por causa do perdão de Jesus. Mas saber e concordar não significa nada se nós não aplicarmos isso na nossa vida. Né? A gente reduziu a palavra crer, né, a acreditar. Só que, na verdade, a palavra crer na Bíblia significa acreditar e viver de acordo com aquilo que você acredita. Então, eu quero lhe dar um exemplo prático de como perdoar verdadeiramente. Vamos para o exemplo prático, vamos para a prática aqui. Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34 diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, para repartir as roupas dele, lançaram sortes. Mas Jesus ali sendo crucificado, ele fez uma oração. Ele fez uma intercessão dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só, Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. E nesse caso, na cruz, ele intercede ao Pai pedindo perdão sobre aqueles que estavam lhe maltratando, lhe crucificando como homem, porque, do contrário, ele simplesmente poderia declarar o perdão. Se ele estivesse ali só como Deus, ele poderia simplesmente declarar o perdão. Mas ele intercede por aqueles que o perseguem, por aqueles que estavam maltratando ele. Então, qual que é a prática de perdoar alguém? Como que eu perdoo alguém na prática? Orando por ele. Intercedendo por ele. É assim que o nosso coração vai sendo liberado da mágoa, da falta de perdão. Lembra de Estevão? Olha só o que a Bíblia diz, que em Atos, capítulo 7, do versículo 54 ao 60, você vai ver que Estevão ali estava explicando, né, para os judeus ali, explicando que Jesus era o Cristo, que devia vir ao mundo para salvar a humanidade, mas os judeus foram e não aceitaram aquilo e começaram a apedrejá-lo, né? E aí o Estevão orou, dizendo assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Mais uma vez você vê que o perdão foi liberado através da intercessão. Jesus perdoou através da intercessão, pediu o Pai para que perdoasse o povo através da intercessão na cruz. Estevão também perdoou na oração, na intercessão. E você vai ver que Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 48, diz a mesma coisa. Olha só. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Né? Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está nos céus. Então, quando ele fala: amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem, para que vocês demonstrem que são filhos do Pai de vocês, ele está falando, cara, quando você começa a orar pelo seu inimigo, quando você começa a amar o seu inimigo ali em oração, você revela a sua filiação. Você revela que você é filho de Deus. Porque é isso que o filho de Deus faz, ele perdoa. É perdoar qualquer um, é o inimigo, é perdoar qualquer um. Porque amar só os irmãos está fácil. Eu quero ver se amar seu inimigo. Esse é o cerne do Evangelho. O amor, o perdão. A respeito do Pai Nosso, quando os discípulos pedem para Jesus, fala, ensina-nos a orar, e ele vai e fala, né, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus ensina essa oração lá em Mateus capítulo 6, e do versículo 9 ao 13, e é interessante que ele fala assim: perdoa as nossas dívidas na oração, hein? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E uma vez eu li isso, eu não sei quem disse isso, mas alguém disse isso. Quando nós não perdoamos alguém, ao orar o Pai Nosso, estamos liberando a nossa própria sentença. Por quê? Perdoa-nos assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, assim como indica o modo
E essa é a oração que Jesus ensinou a fazer. Então você pode perceber que Estevão liberou perdão enquanto orava. Jesus ensinou a amar os nossos inimigos, a perdoar os nossos inimigos através da oração. Você vê que Jesus perdoou através da cruz, de uma intercessão na cruz, né, e do seu sangue, lógico, né, vertido ali. E você vê que na oração do Pai Nosso também existe o ensino de perdoar os nossos inimigos através da oração. E é por isso que o sinal do amor não é um coração, é uma cruz. Você sabe por quê? Porque quando você está falando com Deus, pensa comigo aqui, eu tenho uma conexão aqui vertical, né? E essa conexão com Deus é uma conexão de amor, porque Deus é amor. Não é que Deus tem amor e uma hora acaba. Não, ele nunca acaba. Deus é amor. Então, nessa conexão aqui vertical, você está conectado com o próprio amor, né, através de Jesus Cristo. Então, nessa conexão de amor, você orando, falando ali com Deus, você pega o seu inimigo que está aqui na horizontal e coloca ele, traz para perto e coloca ele nessa conexão de vertical. Essa conexão de amor vertical aqui. Você pega o seu inimigo da horizontal e traz para a sua conexão com Deus. Momento que você está orando. E ali, ele está fora do amor. Mas quando você pega e traz ele para essa conexão de amor, você coloca ele. Não tem como. Você começa a amar o seu inimigo. Porque você trouxe ele para uma conexão de oração, de amor. Uma conexão de amor com Deus, através da oração. Eu me lembro, inclusive, de um amigo que ele detestava um cara. Ele odiava o cara. E ele sempre... Só que ele era crente, né? Ele era cristão, ele sabia que não podia odiar tanto alguém assim, mas era um sentimento muito forte. E aí Deus ensinou isso para ele. Cara, você quer perdoar alguém, você tem que começar a orar por essa pessoa. E na oração, nessa conexão de amor comigo, eu vou liberar o seu coração da mágoa. Comece a orar por ele. E aí ele foi ser sincero com Deus. Falou, Deus, o negócio é o seguinte, eu vou orar por ele, mas eu já quero te dizer que se eu encontrar com ele na rua, e minha vontade é de matar ele, de socar a cara dele, de acabar com ele. Mas Deus, ele não conhece o Senhor. Ele precisa ser salvo. Mas sim, se pôr ele na minha frente, Deus, eu vou arrebentar a cara dele. Eu tô sendo sincero com o Senhor, mas Deus salva ele em nome de Jesus. E aquela briga, sabe? De carne e espírito, mas ao mesmo tempo, uma conexão ali com Deus de sinceridade, de honestidade. Até porque Deus ama a verdade no íntimo. A palavra de Deus fala que ele ama a verdade no íntimo. Então, às vezes, a gente libera a verdade nos lábios, mas não libera no coração. Como diz o versículo, né? Que o sim de vocês seja sim e o não de vocês seja não. Ou seja, que o sim dos seus lábios seja o sim do seu coração, que o não dos seus lábios seja o não do seu coração. Então ele foi honesto com Deus. Falou, Deus, tem uma briga aqui dentro de mim. Eu sei que existe a necessidade dele ser salvo, ele precisa ser salvo. Ele não pode passar a eternidade no inferno. Que Deus o livre. Mas eu tô com muita vontade de socar a cara dele. E ele ficou orando por esse cara, por anos. E em determinado dia ele foi no culto, ele foi visitar uma igreja, ele estava na galeria assim, assistindo o culto, e aí teve a oração para entregar a vida para Jesus, né? E ele ficou no final do culto e ele ficou lá olhando. Quando ele olhou lá para baixo, quem estava lá? O menino que ele orou durante anos para que Deus o salvasse. E o cara estava lá na frente. E aí ele desceu as escadas, foi lá e deu um abraço nele e falou, cara, por anos eu queria te matar, mas por anos eu também tenho orado por você, para que você seja salvo. E ele viu ali o cumprimento de que o perdão, ele foi liberado através da intercessão, através da oração, e o seu coração foi livre da mágoa. Então, é isso que a Bíblia nos ensina, e é isso que a Bíblia nos aconselha, e é isso que a Bíblia nos ordena. Perdoar aqueles que nos feriram, aqueles que nos perseguem, perdoar os nossos inimigos, para que o nosso coração seja livre da mágoa, para que não venham consequências maiores para o nosso coração e, obviamente, né, para aquele que nos causou mal, para que ele seja abençoado, para que ele seja livre, para que ele também seja tocado pelo Espírito Santo de Deus para ser arrependido mesmo, para ter um coração arrependido. Inclusive é uma oração que a gente faz aqui em casa, né? Deus abençoa aqueles que nos abençoam e aqueles que nos amaldiçoam, que eles conheçam o Senhor. Essa é uma oração que a gente sempre faz aqui em casa. Então, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, esse é o conselho de coração aqui que eu deixo para vocês hoje. Guie o seu coração. Não deixe o seu coração guiar a sua vida. Não deixe os seus sentimentos tomarem a frente, tomarem as decisões. Não, guie o seu coração. Fala, não. Como Paulo, eu esmurro o meu corpo. Ele tem que me obedecer. Eu esmurro os meus sentimentos. Eles têm que me obedecer. Eles vão obedecer a Cristo Jesus e eu vou liberar perdão para essa pessoa. Ainda que o sentimento seja contrário àquilo que é a verdade.
Mas a verdade, ela tem que se sobrepor sobre a realidade, porque eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que creio. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu sei. Amém, meus irmãos? Que o seu coração seja livre da mágoa, se porventura houver, e que o seu inimigo também seja alcançado pela graça e pelo perdão de Deus, como um dia eu e você fomos alcançados. Amém? Que Jesus te abençoe. Beijo, querido.